Sogra me disse para entregar meu filho para ela depois que meu marido faleceu em um acidente, mas eu disse não. No dia seguinte meu menino desapareceu, então eu contei aos policiais. Eu sou órfã, me disseram que minha mãe me abandonou em um corpo de bombeiros quando eu era apenas um bebê. Eu nem sei meu aniversário real e nunca conheci ou tentei descobrir nada sobre meus pais biológicos. Minha criação foi longe de ser convencional, pois cresci sem uma família pulando entre vários orfanatos. No entanto, as coisas mudaram quando eu fiz 11 anos. Um casal sem filho chamado Sr. e Sra. Williams veio ao nosso orfanato para procurar crianças em potencial para adotar. De alguma forma eles me escolheram. A Sra. Williams parecia muito entusiasmada em me adotar. A papelada demorou um pouco, mas quando as coisas foram finalizadas pensei que minha vida mudaria para melhor. Foi uma sensação estranha finalmente deixar um orfanato e ir com eles para a casa deles. O senhor e a senhora Williams eram bastante ricos e ambos pareciam gentis comigo, pelo menos no começo. A senhora Williams era muito rígida quando se tratava de limpeza e sempre me batia nas mãos se meu quarto não estivesse arrumado ou se meu cabelo não estivesse devidamente penteado em todos os momentos. Ela dizia que sempre teve uma visão de sua filha sendo absolutamente perfeita e eu precisava corresponder às suas expectativas. O senhor Williams, por outro lado, era um pouco estranho. Ele sempre entrava no meu quarto por acidente enquanto eu estava me trocando. Aos 11 anos eu acreditava em suas desculpas esfarrapadas, mas à medida que fui crescendo notei que isso acontecia cada vez mais. Isso me deixava muito desconfortável, então implorei que me deixassem ter uma fechadura na porta. No entanto, a senhora Williams recusou e me disse que o quarto de todos precisava ficar aberto e acessível em todos os momentos. Tentei contar a ela sobre o senhor Williams abrindo a porta aleatoriamente e ela descartou dizendo que eu estava apenas inventando desculpas sobre seu marido para conseguir o que eu queria. Uma noite acordei de repente com muita sede, mas quando abri os olhos notei o senhor Williams parado na minha porta me encarando. Gritei de medo e ele saiu correndo em pânico. Meu grito deve ter acordado a senhora Williams porque ela entrou correndo no meu quarto e foi quando eu disse a ela que seu marido estava me observando. Acho que minha expressão de pânico deve tê-la convencido porque ela parecia furiosa e desceu as escadas para falar com o marido que estava fingindo assistir a um jogo de futebol como sempre faz. No dia seguinte ela chamou um de seus vizinhos para ajudar a instalar uma fechadura na porta do meu quarto e pela primeira vez em muito tempo me senti segura. No entanto, ela me fez prometer manter a porta trancada apenas à noite ou enquanto eu estivesse trocando de roupa durante o dia, o que concordei felizmente. Como criança era bastante difícil para mim entender a situação com o Sr. Williams porque você precisa entender que ninguém jamais me ensinou que o que ele estava fazendo era nojento. Tudo o que eu sabia era como isso me fazia sentir. Eu gostaria de poder escrever que ele aprendeu a lição e mudou para melhor, mas ele não mudou. Embora ele não pudesse mais invadir meu quarto durante meus momentos vulneráveis, ele me fazia perguntas desconfortáveis sempre que a Sra. Williams não estava por perto. A intuição de uma mulher nunca está errada e eu aprendi a confiar no meu instinto. Sempre que a Sra. Williams saía para fazer compras eu me trancava no meu quarto ou encontrava uma desculpa para sair e passar tempo com outras crianças da vizinhança. Acho que passar tempo com outras pessoas da minha idade me fez perceber o quanto a vida delas era melhor do que a minha. Elas tinham pais a quem podiam correr para buscar conforto e que não as faziam se sentir desconfortáveis. Elas tinham mães que estavam sempre verificando como estavam e trazendo lanches ou água. Embora eu soubesse que precisava me sentir grata porque o senhor e a senhora Williams me adotaram e me deram uma vida muito melhor do que a que eu tinha no orfanato, eu ainda desejava todos os dias poder receber amor e conforto como as outras crianças recebiam tão facilmente. Acho que é por isso que à medida que cresci me envolvi com um grupo errado na escola. Eu estava tão focado em ser aceita por outras pessoas que não me importava muito com a minha reputação. Foi assim que me envolvi com viciados que achavam divertido matar aula e não fazer o dever de casa. Eu gostaria de poder voltar e me dar um tapa na cabeça, mas acho que tudo acontece por uma razão. Eu costumava matar aula regularmente, me envolver com álcool e substâncias e me vestir como gótica para ir à escola. O senhor e a senhora Williams ameaçavam me expulsar, mas eu era muito rebelde para me importar e tínhamos enormes brigas por esse motivo. O senhor Williams também era muito estranho quando se tratava de qualquer pessoa com quem eu estivesse namorando. Ele olhava fixamente para ele se vinham me buscar para sair e ficava acordado até eu voltar para casa. Ele também gritava comigo se eu saía usando um vestido, dizendo que eu estava me vestindo como uma provocadora e que precisava mudar para algo que ele considerava mais apropriado. Ele também tinha problemas com meu cabelo comprido e fazia comentários assustadores, como o fato de que meu cabelo solto poderia animar um garoto, então eu precisava prendê-lo em um rabo de cavalo. No começo eu ficava quieta sempre que ele comentava algo assim, mas aos poucos começou a me irritar cada vez mais. Acho que isso também me fez beber mais para esquecer o quanto me sentia insegura e desconfortável na casa deles. Foi só uma noite quando eu voltava de uma festa depois de festejar a noite toda de madrugada que fiquei em uma ponte e vi o nascer do sol mais lindo que já tinha visto. Não sei o que foi, mas me fez chorar e chorar. Eu sei que isso não parece um momento dramático, mas entendi então que a razão de eu estar sendo tão rebelde é porque eu odiava minha vida e odiava todos e tudo nela. Se eu continuasse por esse caminho um dia acabaria sem vida como os outros alcoólatras e viciados da minha cidade. Eu sabia então que precisava fazer algo a respeito. Eu precisava escapar desta cidade e dessas pessoas. Não posso dizer que a mudança aconteceu da noite para o dia, mas parei de ir a festas e me concentrei nos estudos.
anos, perdi muitos amigos, mas pelo menos minhas notas melhoraram. O senhor e a senhora Williams ficaram felizes em ver uma mudança positiva em mim, mas eu sabia que não estava fazendo isso por eles, eu estava fazendo isso por mim. Quando finalmente me formei no ensino médio, senti como se tivesse finalmente superado um grande obstáculo na minha vida. Embora minhas notas não fossem dignas de Stanford, ainda eram boas o suficiente para eu entrar em uma faculdade decente. No entanto, foi aí que o senhor e a senhora Williams mostraram suas verdadeiras cores. Eles se recusaram a me deixar me inscrever em qualquer faculdade fora da cidade. Fiquei chocada, já que foram eles que me pressionaram a melhorar minhas notas. Durante nossa briga, a senhora Williams confessou que a razão pela qual eles pensaram em adotar alguém como eu foi para que eu me sentisse grata a eles por toda a minha vida e passasse o resto dos meus dias cuidando deles. O senhor Williams concordou e continuou dizendo que as crianças deveriam ser cuidadoras internas e que isso era o mínimo que eu poderia fazer para retribuir todos os anos de dinheiro e energia que eles gastaram comigo. Fiquei sem palavras depois de ouvir as palavras deles. A senhora Williams não parou por aí. Ela continuou dizendo que trabalhou duro e me manteve a salva do seu marido todos esses anos para que eu não encontrasse uma desculpa para simplesmente ir embora. Ela gritou que se certificou de me tornar dócil e disciplinada e que não permitiria que eu retribuísse todos esses anos de trabalho duro dessa maneira. Eles até ameaçaram rasgar meu diploma do ensino médio e queimar todas as minhas roupas para que eu não tivesse nada para levar comigo em nenhum lugar para ir. Como você provavelmente pode imaginar, fiquei absolutamente apavorada. Se eu já tinha um forte desejo de sair antes, depois daquela conversa minha determinação só aumentou. Na calada da noite, silenciosamente reuni todos os meus documentos importantes e algumas roupas e escapei pela janela sem fazer barulho. A única coisa que deixei para trás foi uma carta na minha cama os avisando que se alguma vez tentassem vir atrás de mim ou envolver a polícia, eu me certificaria de que o Sr. Williams fosse preso por todas as coisas inapropriadas que ele fez comigo ao longo da minha vida. Deixei claro que não hesitaria em compartilhar minha história com todos. Eu não tinha um destino específico em mente, mas tinha dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus e aos 18 anos sabia que estava finalmente livre da minha família adotiva. Eu tinha uma amiga chamada Lorraine que tinha se mudado para uma cidade próxima, mas conseguimos manter contato ao longo dos anos. Decidi que a casa dela era o único lugar para onde eu poderia ir, pelo menos até que pudesse pensar em um novo plano. Quando apareci na porta dela de manhã cedo parecendo desgrenhada com a minha bolsa, devo ter parecido uma fugitiva, o que eu era. No entanto, Lorraine e seus pais me receberam calorosamente. Ela estava tão animada em me ver e não parava de me abraçar. Seus pais me fizeram algumas perguntas vendo todas as minhas roupas e eu respondi da forma mais sincera possível. Acho que eles devem ter percebido que eu tinha fugido de casa, mas não me pressionaram muito para contar tudo. Perguntei se eu poderia ficar com eles pelos próximos dias e eles prontamente concordaram. Me senti tão segura e confortável na casa dela. Enquanto fiquei com Lorraine em seu quarto, trabalhei duro para me candidatar a várias faculdades, tentando me concentrar em construir um futuro melhor a cada dia. De manhã ela e eu nos candidatávamos a faculdades e escrevíamos nossas redações. Depois à noite ela me levava para conhecer seus amigos na cidade. Fazíamos caminhadas ou nadávamos em lagos e eu sentia que finalmente podia respirar na minha vida. Eu me perguntava como seus pais me deixaram ficar com eles por aqueles meses enquanto eu me candidatava a faculdades. E foi só anos depois que Lorraine me confidenciou revelando que todos na minha cidade natal já sabiam que o Sr. Williams era um pervertido. Ela me contou que ele tinha ficha criminal, o que me chocou pois eu não tinha ideia. No entanto, isso explicava por que seus pais não investigaram muito quando apareci na porta deles naquela manhã. É por isso que sempre serei imensamente grata a Lorraine e seus pais por sua compaixão e por me fornecerem um refúgio seguro quando mais precisei. Eles realmente salvaram minha vida naquele verão. Acho que minha carta de despedida para o Sr. e a Sra. Williams deve ter funcionado porque eles nunca se preocuparam em me contatar em toda a minha vida desde que eu fui embora. Lorraine e eu acabamos entrando na mesma faculdade, então seus pais nos ajudaram a nos mudar para o nosso dormitório. Fiquei muito feliz por ter minha própria cama e mesa que eu poderia decorar como quisesse. Foi durante meus anos de faculdade que conheci o amor da minha vida. Nossa conexão foi inegável desde o início. Ele era o cara mais doce que eu já conheci. Conversar com ele me fazia sentir borboletas no estômago. Inicialmente nos tornamos amigos, até que uma noite quando nos encontramos para assistir a um filme ele me deixou de volta no meu dormitório e me beijou do nada e nós rimos. Ficamos conversando a noite toda e ainda é uma das minhas lembranças favoritas. James sabia tudo sobre o meu passado e nunca me julgou por isso, e ficou furioso com o quão pervertida minha família adotiva era, mas ficou feliz por eu ter cortado todo o contato com eles. Ele também me contou sobre sua família. Sua mãe Martha foi mãe solteira por muito tempo antes de conhecer seu atual marido. Martha perdeu seu primeiro marido, que era o pai de James, em um acidente de carro quando James era bem jovem. Ele me contou o quanto amava e respeitava sua mãe, pois a viu lutar para pagar as contas e garantir que ele tivesse uma boa educação. Eu entendi sua adoração, pois também estava impressionada com o quão forte ela era depois de perder o marido e criar o filho sozinha. James me contou que quando ele estava no ensino médio, Martha finalmente conheceu Dean, com quem ela se casaria e que era o padrasto de James. Segundo ele, eles tinham um bom relacionamento e no geral sua vida familiar parecia muito melhor do que a minha. Quando James e eu começamos a ficar mais sérios, ele tomou a decisão de dar o próximo grande passo e me apresentar a sua mãe. Apesar de visitar a universidade regularmente para vê-lo, ela nunca teve a chance de me conhecer. Então ele providenciou para que jantássemos em um restaurante perto de nossa universidade, me dando a oportunidade de conhecê-la oficialmente. Durante o jantar não pude deixar de notar que Martha não parecia muito feliz em me conhecer. Ela me bombardeou com perguntas durante toda a noite, especialmente perguntas sobre minha história familiar e infância.
Para ser honesta, compartilhei com ela minhas experiências de viver em diferentes orfanatos antes de ser adotada pelo Sr. e Sra. Williams. Seus lábios se contraíram visivelmente em decepção enquanto eu contava minha história. Era evidente que ela não estava satisfeita. Tentei mudar o assunto várias vezes perguntando a ela como ela estava no trabalho, mas Marta insistiu que eu deveria revelar tudo sobre meu passado já que ela não queria ser surpreendida mais tarde. Ela também persistiu em fazer comentários sobre como ela nunca imaginou que seu filho namoraria uma órfã ou como James poderia se sair muito melhor. Suas palavras me feriram profundamente, me deixando desconfortável e indesejada. James também parecia irritado e disse a ela várias vezes que seus comentários eram realmente inapropriados e injustos, mas Marta respondia dizendo que ela só queria o melhor para ele e que mamãe sabe o que é melhor para você. É seguro dizer que fiquei totalmente estranha depois de conhecê-la. No entanto, eu nunca cresci em uma família normal, então pensei que talvez fosse normal para os pais serem tão protetores com seus filhos. Eu entendi que suas intenções eram positivas e que ela estava apenas tentando cuidar do filho. James se desculpou comigo depois daquele jantar e me disse que conversaria com sua mãe sobre seu comportamento. Marta e eu nos encontramos algumas vezes depois daquele incidente e ela fez o possível para comentar muito menos sobre o meu passado, e ao contrário dela, Dean, seu marido, era muito doce e sempre educado comigo sempre que nos encontrávamos. Apesar da desaprovação de sua mãe, James e eu continuamos firmes e ambos sabíamos que queríamos passar o resto de nossas vidas juntos. Portanto, quando nos formamos na faculdade não foi realmente uma surpresa para mim ou para nossos amigos quando James me pediu em casamento. Nós dois tínhamos conseguido empregos excelentes e estávamos nos mudando para São Francisco juntos onde começaríamos nossas novas vidas. No entanto, Marta ficou chocada para dizer o mínimo e mostrou seu descontentamento durante toda a nossa festa de noivado que fizemos para nossos amigos próximos e parentes de James antes de nossa grande mudança para a Califórnia. Enquanto todos os outros se divertiam, ela se destacava como um polegar dolorido. Em um momento, quando estávamos sozinhos, ela não conseguiu conter seu choque e desdém, expressando para mim em particular sobre como ela nunca imaginou que seu filho acabaria com alguém como eu, insinuando que eu era apenas uma fase passageira para ele. Até aquele momento eu sempre demonstrei respeito por ela, mas também sabia que precisava me afirmar. Eu disse a ela com firmeza que ela não podia falar comigo de maneira tão desrespeitosa novamente. Lembrei a ela que eu não era mais apenas a namorada de James. Eu seria sua esposa, sua nora. Reconheci sua desaprovação, mas enfatizei que amava genuinamente seu filho e acreditava que éramos bons um para o outro. Deixei claro que meu passado não era minha culpa, mas que eu estava trabalhando ativamente para criar um futuro melhor para mim e esperava seu apoio. Em resposta, ela zombou e declarou que eu nunca teria suas bênçãos. Sem perder o ritmo, respondi calmamente que nunca pediria por elas e fui embora. Mais tarde, ela reclamou com James depois da festa sobre como eu fui desrespeitosa com ela e meu noivo disse que ela mereceu já que ela sempre foi rude comigo. Foi satisfatório ver seu rosto ficar vermelho de vergonha. A acompanhou para fora enquanto ela gritava com James e comigo por estarmos nos precipitando em nos casar e nos amaldiçoando. Tirando esse incidente, nosso casamento civil correu bem tranquilamente. Nos mudamos para a Califórnia e moramos juntos em um apartamento alugado. Nossas horas de trabalho eram longas, mas todas as noites nos certificávamos de passar o tempo juntos o máximo possível. Nunca pensei que o casamento pudesse ser tão fácil, mas acho que quando você está com a pessoa certa você não precisa se esforçar tanto. James e eu discutimos nosso futuro e deixamos claro que queríamos filhos somente depois de estarmos financeiramente estáveis o suficiente para começar uma família. Portanto, no quarto ano de nosso casamento, quando finalmente nos mudamos para nossa própria casa depois de anos de trabalho duro, ambos concordamos que poderíamos finalmente começar a tentar ter um bebê. Esta casa foi o resultado do nosso suor e lágrimas e estávamos muito entusiasmados com a perspectiva de receber uma criança em nossas vidas e criá-la neste espaço que construímos juntos. Ao longo de todos os anos, Marta mal nos visitou, embora Dee nos ligasse ou mandasse mensagens regularmente. Claramente Marta ainda guardava rancor, mas tudo mudou quando finalmente engravidei. Assim que soube da notícia, ela ligou para James para exigir que morasse conosco nos últimos meses da minha gravidez para poder cuidar de seu neto e que também deveria ter permissão para entrar na minha sala de parto para que pudesse supervisionar o parto. James e eu recusamos todos os seus pedidos, e James até disse a ela como ela era louca por sequer nos pedir isso, o que desencadeou outra briga entre eles. Marta continuou dizendo que isso é o que os avós fazem por seus netos e que se eu fosse uma boa mãe deveria deixá-la pelo menos ver seu neto nascer na sala de parto. Basta dizer que meu marido lidou com sua mãe louca e ela não teve permissão para nos visitar até que nosso filho completasse 5 semanas de vida. Durante esse tempo eu tirei licença maternidade enquanto James ainda trabalhava. No entanto, ele voltava todas as noites e dava banho em nosso filho e o colocava para dormir. Nós dois estávamos cansados, mas ao mesmo tempo ser pai te dá tanta felicidade. Todo o amor e atenção que nunca recebi quando criança me tornaram uma boa mãe e eu pensei que estava fazendo um bom trabalho no geral. No entanto, quando Marta veio nos visitar, sua opinião era diferente. Ela tinha reclamações sobre tudo, começando com o porquê de eu ainda estar amamentando, porque o bebê dormia separadamente no berçário e não comigo na cama, e porque eu não vestia meu filho desta ou daquela maneira, que eram basicamente coisas insignificantes para apontar. Ela insistiu em ficar conosco por algumas semanas e essas semanas foram um dos momentos mais miseráveis da minha vida. Ela discutia comigo sobre tudo e até insistiu em colocar uma babá eletrônica no berçário para que ela pudesse ficar de olho no bebê o tempo todo. Eu estava exausta durante esse tempo, então não tive energia para discutir muito com ela.
No entanto, as coisas pioraram rapidamente ao longo dos dias quando Marta não fez absolutamente nada para me ajudar em casa. Ela nem levantava as mãos para lavar a louça ou dobrar a roupa. Se eu estivesse cuidando do meu bebê chorando e pedisse ajuda com um prato que estava sendo cozido na cozinha, ela dizia em voz alta que ninguém a ajudou quando ela estava criando James e que eu precisava fazer as coisas sozinha. Sua presença adicionou um fardo extra sobre mim, pois agora eu tinha mais uma boca para alimentar e ela também tinha problemas com meu estilo de cozinhar, pois achava que cozinhar apenas 1 ou 2 pratos não era suficiente para alimentar seu filho. Eu disse a James que já estava farta e ele pediu a Marta que fosse embora no dia seguinte, o que a ofendeu profundamente. Ela gritou com ele sobre como ela merecia passar um tempo com seu neto e que não podíamos mantê-la longe dele. Quando James apontou que ela nunca levantou um dedo para me ajudar em casa, o que os entes queridos geralmente fazem quando visitam novos pais, Marta reclamou que eu estava sendo uma mãe péssima, que não estava trabalhando duro o suficiente em casa e por isso ela queria me dar uma lição. Basta dizer que James a expulsou de casa no dia seguinte apesar de seus protestos. Depois que Dean a pegou, ela me enviou várias mensagens de texto dizendo que eu era a razão de toda a discórdia em sua família, e em uma das mensagens ela até desejou que eu tivesse perdido a vida ao dar à luz. Sua raiva e ódio por mim eram tão fortes que James e eu discutimos e concordamos que precisávamos cortar o contato com ela imediatamente. Informamos Dean sobre nossa intenção e surpreendentemente ele entendeu. É por isso que não tenho contato com minha sogra há 4 meses e pensei que continuaria assim. No entanto, minha vida virou de cabeça para baixo quando recebi uma ligação do hospital dizendo que meu marido sofreu um acidente enquanto andava de bicicleta. No começo meu cérebro não funcionou e me recusei a acreditar que a ligação era sobre James. Lembro-me de ter desmaiado no chão enquanto segurava meu filho e senti meu corpo ficar dormente. Eu sabia que precisava ir ao hospital, então liguei para uma das minhas colegas de trabalho para vir e cuidar do meu filho e ela felizmente concordou. Não entrarei em detalhes sobre como me senti quando vi o corpo sem vida do meu marido no necrotério, mas desmaiei por causa da dor excruciante do coração partido. A ligação mais dolorosa que tive que fazer logo após identificar seu corpo foi para Marta, para informá-la sobre a morte de seu filho. Seus gritos de dor de gelar o sangue ainda ecoam em meus ouvidos. Depois de saber da notícia, meus amigos e parentes de James correram para a Califórnia o mais rápido que puderam para estar lá para mim e meu filho. Tivemos que organizar um funeral que felizmente meus amigos se encarregaram, pois eu não estava em condições de fazer nada. Durante a reunião fúnebre, Marta chegou e pediu para falar comigo em particular. Concordamos e saímos para o quintal. Inicialmente ela expressou suas condolências mencionando como ela entendia a dor de perder um marido e expressando seu desejo de que eu não tivesse que suportar tal dor. No entanto, seu tom mudou rapidamente quando ela passou a sugerir que eu não estava em condições de cuidar do meu filho adequadamente durante um momento tão vulnerável. Ela ousadamente propôs que eu deveria permitir que ela levasse meu filho com ela para que ela pudesse criá-lo longe de toda a dor e tristeza que nos cercavam. Fiquei totalmente surpreso olhando para ela com incredulidade enquanto ela continuava a justificar sua proposta dizendo que se eu fosse realmente uma boa mãe, então eu não deveria ser egoísta o suficiente para segurar seu neto em um momento tão difícil. Eu não sei o que deu em mim, mas todos os anos de raiva e ressentimento reprimidos vieram à tona e eu gritei para ela sair da minha casa. Minha voz ecoou tão alto que os convidados dentro da casa viraram a cabeça em preocupação. Meus amigos correram para o meu lado e quando contei a eles a exigência ultrajante de Marta, eles olharam para ela com uma mistura de horror e nojo. Marta começou a gritar de volta para mim, mas meus amigos intervieram com firmeza, escoltando para fora da casa. Eles insistiram que seu comportamento em relação a mim estava longe de ser normal e a instaram a procurar ajuda profissional. Quando outros descobriram, todos concordaram que talvez Marta estivesse tendo um colapso mental depois de perder o filho e que eu deveria simplesmente ignorar suas exigências. Todos concordaram que eu não deveria deixá-la entrar e como a casa agora pertencia a mim de qualquer maneira. Naquela noite beijei meu filho para dar boa noite e fui para a cama ainda cambaleando com a dor de perder meu marido e chocada com a exigência absurda de sua mãe. Imagine meu choque quando acordei no dia seguinte para encontrar meu filho desaparecido de seu berço. Liguei para a polícia enquanto revirava a casa freneticamente em busca do meu filho. Foi só quando os policiais chegaram à casa e me perguntaram se eu conhecia alguém que poderia ter levado meu filho enquanto eu dormia que me dei conta. Isso só podia ser obra de Marta. Ela era a única que tinha a chave reserva da nossa casa que havíamos lhe dado anos atrás para casos de emergência. Relatei o encontro perturbador do dia anterior detalhando sua chocante exigência de levar meu filho. E sem hesitar o policial entrou em ação enviando uma equipe para o endereço de Marta. Para meu imenso alívio, eles encontraram meu filho lá ileso. No entanto, Marta foi rapidamente acusada e presa por sequestro e invasão de domicílio. Ela insistia aos policiais que era apenas uma pequena brincadeira e que ela tinha todo o direito de passar um tempo com seu neto. Como você pode imaginar, essa notícia se tornou viral e as pessoas que me conhecem têm me ligado em choque. Meus amigos e familiares reconhecem Marta das notícias e não conseguem acreditar que ela teve a audácia de realmente sequestrar meu filho. Embora a maioria deles concorde que eu fiz o certo em prestar queixa, alguns parentes de Marta e seu marido Dean acreditam que Marta está passando por um momento difícil. Então eu deveria deixar isso passar. Dean até prometeu que a internaria em um hospital psiquiátrico para que ela pudesse melhorar. Então, usuários do Reddit, estou errada por apresentar queixa contra minha sogra por levar meu filho? Devo deixar passar porque ela acabou de perder o próprio filho e provavelmente está de luto à sua maneira?
Atualização. Fico feliz que a maioria das pessoas acredite que eu não deveria perdoá-la e que ela pode não se acalmar com esse incidente. Eu me senti um pouco culpado inicialmente quando postei isso, mas concordo com o que a maioria de vocês comentou, que até meu marido James teria apoiado minha decisão de denunciá-la. Isso é exatamente o que eu temo e por isso não tenho escolha a não ser levar isso adiante. Embora eu não queira puni-la, acho que ela precisa aprender as consequências de suas ações, caso contrário ela pode fazer isso de novo comigo e com meu filho. Quanto aos parentes que achavam que eu deveria deixar isso passar, decidi que vou apenas ignorá-los e até bloqueá-los porque eles nunca tiveram que passar pelo que eu passei ao acordar naquela manhã e descobrir que meu filho estava desaparecido. Atualmente estou trabalhando na contratação de um advogado que possa me ajudar a lutar neste caso e apresentar meu lado da história de forma eficaz a um juiz. Atualizaremos em breve. Atualização 2. Eu sei que já faz um mês, mas eu estava envolvido em muitas coisas. Em primeiro lugar, ouvi os conselhos de todos e troquei todas as fechaduras da minha casa. Também instalei uma câmera na minha porta e no quintal por precaução. Encontrei um advogado que me ajudou e meu filho conseguiu uma ordem de restrição contra Marta para sempre para que ela nunca mais possa chegar perto de nós. Admito que isso me ajudou a me sentir muito melhor e me sinto mais seguro agora. Meu advogado está confiante de que vamos ganhar este caso pois os fatos são bastante claros. No entanto, isso me causa muita ansiedade. Vou atualizar se quando este caso for resolvido. Atualização 3. Como prometido, estou finalmente atualizando vocês sobre o caso em andamento que eu tinha contra minha sogra que tentou sequestrar meu filho. Estes últimos 7 meses foram exaustivos, mas parece que finalmente valeu a pena. Sem entrar em muitos detalhes por razões legais, minha sogra foi condenada à prisão por 3 anos como já era esperado. Ela e seu advogado tentaram o seu melhor para inventar uma história sobre como ela só tinha boas intenções e estava sendo brincalhona. Mas felizmente o juiz viu através de toda essa bobagem e não deixou sua ação passar tão facilmente. Também ajudou o fato de meu advogado ter mostrado ao juiz todas as mensagens de texto anteriores que Marta me enviou ao longo dos anos, que também incluíam a mensagem em que ela desejava que eu estivesse sem vida. Nenhuma vez Marta olhou para mim ou se desculpou, mesmo quando o juiz me perguntou se ela queria me dizer algo antes da sentença. Isso me deixa feliz por ter decidido prosseguir com o caso contra ela. Pelo menos agora eu e meu filho podemos dormir em paz à noite.